Fala pessoal, muito boa noite, tudo bem com vocês? Carlos Cripto na área, começando mais uma análise aqui no canal da CryptoTrade. Hoje, dia 24 de março de 2025, agora são aproximadamente 11h18 da noite, nessa segunda-feira, começo de semana. Rapidamente aqui pelo nosso calendário econômico, tivemos dois eventos que estavam agendados. Hoje mais cedo saiu o resultado PMI industrial referente a março, veio um pouco abaixo, né, da projeção aí de 51,9 em relação ao PMI do setor de serviços, também referente a março, o resultado já veio, né, um pouco acima da projeção que era de 51,2. Eu vou trazendo aí um certo otimismo para as três principais bolsas, né? Todas operaram com êxito. S&P alta de 1,76, Dow Jones alta de 1,42 e Nasdaq, a bolsa de tecnologia, uma alta de 2,27. Pessoal, já no Bitcoin não foi diferente também. No diário tivemos uma alta aí de aproximadamente 1,66. No presente momento, preço a mercado 87.070. Então vamos dar uma olhada o que rolou após a análise de quinta-feira, nossa última análise, e as perspectivas, né, para o final do dia de hoje, já pela madrugada, até a nova análise de amanhã na terça-feira. Então, pessoal, a gente basicamente analisou aí de forma micro, né, a estrutura de preço que vinha sendo delineada aqui no gráfico. Nós fizemos a identificação de uma estrutura ascendente, com topos ascendentes e fundos também. Nossa expectativa, né, era com que os compradores fizessem um topo maior do que o anterior, dando sequência lógica à estrutura, né, que foi, né, desenhada aqui para gente. Ao mesmo tempo, fizemos aí, né, a marcação de suporte, né, tivemos como referência aí o range entre os 84.000 e os 82.600, né? Basicamente, quem conseguiu fazer um preço médio aqui dentro dessa região, né, tá com uma operação aí positiva, né, evidentemente, e estamos na proximidade da nossa zona de patrulha, ou seja, a gente está muito próximo aí, pessoal, de um ponto de decisão, né? Ou seja, teremos o rompimento dessa sequência lógica confirmação ou recusa de preço, né? Então, o tempo vai passando, a gente vai se aproximando aí da nossa marcação, né? Teoricamente com mais importância e de maior relevância, né? Isso analisando num espectro macro, né? A gente tem aí essa resistência unificando essa sequência lógica de topos descendentes. Então acredito que essa semana será bastante importante, né, para a gente desvendar aí o paradeiro do preço do Bitcoin. Então, um dia bastante positivo, algo que também me chama a atenção e vale ressaltar aqui para vocês, talvez tenha passado despercebido na análise de quinta-feira, em relação, pessoal, ao tempo gráfico semanal. A gente percebe que a média de 20 períodos aqui, pessoal, basicamente está parelha a nossa marcação, a nossa zona de patrulha. Ou seja, haveria a necessidade de protagonismo aí por parte dos compradores, pessoal, porque basicamente nós temos aí uma dupla barreira, evidentemente, né, presenciando aqui com vocês, e isso requer, né, bala na agulha, dinheiro na mesa, evidentemente para quebrar, né, essa resistência e obviamente, né, alterando a estrutura, a engrenagem, né, do preço. Se eu tenho um mercado descendente, evidentemente com o rompimento, né, a gente poderá ter aí um cenário ascendente mudando, né, totalmente a estrutura que vem sendo utilizada por nós aí nas últimas semanas, né, pessoal? Então, vai passando o tempo, vamos nos aproximando aí, né, de um ponto de decisão e acredito que essa semana teremos aí, né, evidentemente, a confirmação do rompimento ou a recusa de preço, né? Então isso vai ser bastante interessante, né, em vista, né, de que as últimas semanas aí tivemos, né, um mercado retroagindo aí de forma incisiva, talvez até, pessoal, pela confirmação do topo duplo, né, basicamente que se delineou ali na proximidade dos 109 mil dólares. Então, cenário ainda
não tão bom assim, né? Evidentemente será muito bom caso aconteça a confirmação do rompimento, né? Temos que ter cautela, né? Evidentemente, a ideia aqui é passar uma análise de forma responsável para vocês, né? Mas óbvio que a gente fica na torcida aqui, né? Para que se confirme. Então, ainda um cenário difícil para os compradores, né? Evidentemente, né? Por essas questões aí que foram compartilhadas para vocês. Então, pessoal, o que que a gente percebe daqui em diante, né? A gente tem aí manutenção aqui da estrutura, né? Evidentemente. Ao mesmo tempo, a gente já não utiliza mais essa região aqui como referência de suporte, né, pessoal? A gente vai remover isso daqui. Não faz mais sentido. E eu vejo, pelo menos, uma grande probabilidade aí dos vendedores virem buscar aqui a proximidade dos 86 mil. Evidentemente, é a região da nossa média de 20 períodos no tempo gráfico de 4 horas. Ao mesmo tempo, a gente tem a região aqui de abertura e fechamento também desses dois últimos candlesticks aqui, pessoal. Tanto na segunda-feira, foi o fechamento hoje às 9 da noite, quanto no domingo. Então, teoricamente, é a nossa referência mais próxima do preço a mercado, né? Atualmente aqui na proximidade dos 87 mil. E vai depender muito, né, pessoal? Como é que os compradores eles vão reagir aqui, né? Evidentemente, com o preço se aproximando aqui dos 86, né? A gente vai ter que analisar aí, né, se teremos volume, né? Qual candlestick será formado, para a gente tentar almejar aí, né, uma reação, evidentemente buscando, né, a nossa zona de patrulha e posteriormente analisar, né, como será a movimentação do mercado na proximidade dessa região. Então, como eu menciono em todas as análises aqui no canal, a gente mantém a cautela, né, pessoal? O cenário macro ainda não é um cenário muito positivo, né, em vista de toda a estrutura descendente, né, que ainda prevalece aqui no Bitcoin, né, mas a gente torce, né, para que o mercado, né, ou no caso os compradores venham a quebrar essa estrutura e a alteração da engrenagem, né, torne-se 100% visível, né? Até o momento a gente não pode gravar, aliás, cravar, né? Essa intenção, porque nos faltam aqui algumas evidências e condicionantes. Então, a mais favorável a gente buscar aí a região dos 86 e, evidentemente, vamos ver como é que os compradores irão reagir, né? Se terão aí a competência, né, de fato buscar aqui, né, a estrutura delineada por essa resistência ou se de fato teremos, né, a recusa de preço já aqui na região próxima dos 88, né, 89 mil, que inclusive enfatizo novamente é a região da nossa média aí de 20 períodos no semanal, né, pessoal? Então, cenário ainda bastante desafiador para os compradores, né? A gente está bem próximo aí de uma mudança de paradigma, né? Evidentemente, a gente precisa da aptidão aí por risco, né, por esses institucionais e nos resta torcer para que isso aconteça, né? Então, vamos acompanhar o mercado daqui em diante, né? Pela madrugada, vamos ver ali na região dos 86 como é que a gente vai ter, né, a atuação desses players e, obviamente, né, a partir dali vai nos mostrar de fato para onde, né, a intenção aí desses compradores irão prevalecer, pessoal. Então, basicamente é isso, sem muitas delongas. A gente contemplou aí, né, pessoal, a estrutura que fazia a sequência lógica aqui da ascendência desses topos, né? Assim como os fundos, só que a gente vai precisar aí, né, se Deus quiser, de bastante força, né, desses institucionais para a gente conseguir quebrar essa estrutura, que até o momento ainda são dos vendedores, pessoal. Infelizmente,
ainda o cenário não é bom, a gente ainda não tem, né, uma confirmação aí da mudança de estrutura e vamos ver, vamos acompanhar, nos resta torcer para que de fato isso aconteça, né, que saiam boas notícias também lá nos Estados Unidos, referente às políticas, né, que serão adotadas em relação aos criptoativos, né, acho que o governo Trump está devendo aí algumas sinalizações mais contundentes, né? Isso também impacta o mercado em si, evidentemente, mas a gente não pode contar apenas com esses boatos, né? Essas notícias, esses eventos. A gente precisa também frisar bastante no gráfico, porque nos diz muita coisa e, obviamente, a ação sobre o preço é o que tem mais de relevância aqui no Bitcoin e no mercado cripto em geral. Beleza, pessoal? Então, basicamente é isso. Para finalizar a análise de hoje, agora 11h29, vamos dar uma olhadinha aqui no livro de ofertas rapidamente, né, tentando identificar se houve aí algumas alterações relevantes ao que tange a acumulação de lotes em níveis específicos de preço. Então, pessoal, aqui na região dos 86.900 a gente já percebe, né, uma leve acumulação, nada muito contundente, né, quase 7 milhões de dólares posicionados para compra. Então, evidentemente, os compradores tentando manter aí o preço acima dos 87 mil. Já na região dos 80 mil, ainda prevalece, né, um pouco mais de lotes posicionados, são quase 10 milhões e meio de dólares. E o restante bastante diluído, pessoal. Então não vejo acumulação de lotes aqui por parte dos compradores. De fato, isso não é tão legal. Obviamente seria interessante se tivermos aqui, né, acumulação de lotes, né? Seria mais uma sinalização, mais uma condicionante mostrando que os compradores de fato, né, estão aí com a intenção de empurrar o preço e obviamente um livro diluído nos liga aí um sinal de alerta, né? E obviamente a gente volta com um pouco mais de receio, né? Foi o que eu falei, a gente tenta trazer otimismo aqui para vocês, mas vamos manter os pés no chão com bastante responsabilidade, né? Passando de fato com transparência aqui o que está acontecendo no mercado. Então, basicamente é isso, né? Pelo lado dos compradores, já do lado dos vendedores, na região dos 81, desculpa, 87.100, pessoal, a gente tem aí quase 7 milhões de dólares, né? Os vendedores, né, se posicionando aí, alguns institucionais provavelmente realizando, né, o que foi todo esse movimento aí desde sábado pelo fim da tarde até no domingo e hoje. Já na região dos 89, região próxima, né, do nível de preço que o mercado encontrou hoje, mais 9 milhões de dólares posicionados. E na região dos 90 mil, quase 20 milhões posicionados. Ou seja, pessoal, a gente tem, né, acumulação de lotes em demasia, em sua maior parte, pelo lado dos vendedores, o que é uma péssima sinalização para a gente que está buscando aí, né, o rompimento da nossa zona de patrulha, a nossa resistência e, evidentemente, a mudança de paradigma, né, a mudança de estrutura de preço. Então, não é uma boa análise do livro, né, no dia de hoje. A gente esperava aí mais lotes aqui por parte dos compradores, então liga um sinal de alerta aí, evidentemente, para quem está esperando, né, um mercado aí mais ascendente, né, inclusive buscando níveis superiores. Então, muita cautela nessa hora, pessoal, e vamos acompanhar aí esses níveis que foram compartilhados aqui com vocês, né, referente na proximidade aqui da nossa média de 20 períodos no tempo gráfico, aqui na proximidade dos 86 mil. E a partir daqui, né, vamos colher aí algumas evidências condicionantes. Agora, se eu tenho ausência de volume, se eu não tenho candlestick com padrão de força aqui, pessoal, a gente poderá ter aí a busca, né, por níveis inferiores de preço. E, obviamente,
Amanhã a gente vai analisar tudo isso e compartilhar com vocês aí na análise. Fechado? Então é isso. Eu vou encerrando a análise de hoje. Agradeço sua presença aqui comigo. Se você está chegando agora, não deixe de curtir, comentar e compartilhar. Uma boa noite para você, um grande abraço, uma excelente semana e até amanhã.